Olá, meus irmãos em Cristo. Hoje trago a vocês uma mensagem especial. A psicografia de Caio Junqueira, um ator talentoso e apaixonado pela arte, cuja partida nos leva a refletir sobre o que realmente existe além da vida e sobre o verdadeiro valor da fama terrena. Pelo canal O Espiritualista, compartilho com vocês essa comunicação recebida após sua morte, carregada de revelações profundas e de um alerta importante para nossas escolhas espirituais. Convido você a permanecer conosco e juntos mergulharmos nesse mistério que toca a alma e desperta o coração. Antes de seguirmos para a psicografia, quero fazer um pedido especial a você que enfrenta dificuldades na saúde, na vida financeira, ou tem um ente querido necessitando de orações. Deixe seu nome completo nos comentários. Nesta sexta-feira, estaremos reunidos em nosso centro espírita em um momento de fé, pedindo pela sua cura, proteção e libertação. Agora, vamos à psicografia do Amados Irmãos. Meu nome é Caio Junqueira. Talvez você me conheça. Meu rosto, minhas expressões, minhas vozes foram moldadas por inúmeras vidas. Aquelas que interpretei no teatro, na televisão, no cinema. A vida para mim sempre foi um palco grandioso. Um cenário em constante mutação e eu, um ator voraz apaixonado por cada papel, por cada linha de diálogo, por cada lágrima e riso. Eu vivi intensamente, sorvi cada gota de emoção, cada aplauso, cada crítica, como um elixir que alimentava minha alma artística. Mas a grande ironia, a mais cruel das tragédias, é que na peça da minha própria vida, esqueci-me de olhar para o roteiro mais crucial, o da minha própria alma. E esse esquecimento me arrastou para um abismo que eu jamais poderia ter imaginado. Eu vivia como tantos vivem, como um autômato mergulhado na voragem do dia a dia. As cobranças, os compromissos inadiáveis, a busca incessante por um sucesso que parecia sempre escapar por entre os dedos. A perfeição inatingível, o reconhecimento que, uma vez conquistado, parecia evaporar como névoa ao sol. Sempre acreditei que, ao focar na minha arte, na minha profissão, estaria cumprindo meu propósito, minha razão de ser. Nunca pensei, sinceramente, que a vida espiritual fosse algo que eu precisasse me preocupar tanto. Achava que esse era um tema distante, uma abstração para um futuro incerto, para uma velhice que parecia tão remota quanto as estrelas. E então veio o dia do acidente. Tudo aconteceu em um piscar de olhos. Uma cena surrealista que se desenrolou diante dos meus olhos, mas na qual eu era o protagonista sem querer. O chiado estridente dos pneus, o impacto brutal, o som horripilante de metal retorcendo-se, como um monstro de ferro agonizando. E de repente o silêncio. Não um silêncio comum, mas um vácuo. Um silêncio absoluto que parecia ter sugado todo o som do mundo. Era como se alguém tivesse desligado a chave mestra da sinfonia da existência. E nesse silêncio ensurdecedor, eu percebi. Eu estava ali, flutuando, observando. Meu corpo, uma carcaça inerte e dilacerada, jazia na estrada enquanto eu, consciente, pensante, sentindo cada pontada de pavor e incredulidade, estava ali ao lado, um espectador de minha própria tragédia. O desespero acendeu em mim como uma chama fria. Tentei mover os braços, meus braços que agora pareciam feitos de éter. Mas nada. Tentei gritar. Mas nenhuma voz saiu da minha garganta etérea. Eu me via, mas ninguém mais podia me ver. Eu era uma sombra translúcida, um fantasma em meu próprio funeral. Nesse exato instante, um frio gélido começou a me invadir. Não um frio físico, daqueles que arrepiam a pele, mas um vazio, uma ausência. Uma lacuna inexplicável que eu não sabia definir. Era uma mistura aterrorizante de medo primordial, incredulidade que beirava a loucura e uma angústia sufocante que apertava meu peito, um coração que não batia mais. Eu pensava, não, isso não pode estar acontecendo. Não agora, não comigo. Eu sou jovem, tenho planos ambiciosos, tenho tanto ainda para viver, para criar, para conquistar. Mas a verdade, a dura e implacável verdade, é que a morte não pede licença, não aguarda por um momento oportuno, não se importa com seus planos e sonhos. Ela simplesmente chega, e quando chega, você percebe com uma clareza cortante que tudo aquilo que você julgava ser sólido, imutável, real era, na verdade, uma grande e elaborada ilusão. Eu olhava ao redor,
A cena do acidente se desenrolava em câmera lenta. Pessoas corriam, rostos marcados pelo choque, tentando socorrer meu corpo. As sirenes de ambulâncias e viaturas começavam a rasgar o ar. Um lamento agudo que parecia vir de outro mundo. E eu ali à margem de mim mesmo, impotente, um mero observador de minha própria dissolução, começando a compreender a verdade mais assustadora de todas. A vida física, aquela que eu tanto amei e da qual tanto me orgulhava, tinha chegado ao seu fim, definitivamente, irrevogavelmente, e o desespero, em vez de diminuir, só aumentava e intensificava-se a cada fibra do meu ser. Quanto mais eu tentava me reconectar com o corpo, com aquela casca que um dia me abrigou, mais eu sentia que algo me puxava, uma força invisível, densa, pesada, como um ímã cósmico, que me arrastava para um lugar que eu desconhecia, um lugar que despertava em mim um terror primal. Foi então que percebi. O ambiente ao meu redor, aquela cena caótica de resgate de paramédicos e curiosos, começou a se distorcer, a se liquefazer. As luzes das sirenes perderam o brilho, os rostos das pessoas se desvaneceram e os sons do mundo material foram engolidos por um vazio. Aos poucos, um nevoeiro grosso, escuro, com a consistência de pesadelos solidificados, começou a me cercar. Ele subia do chão ou talvez do próprio ar, envolvendo-me em suas garras gélidas. O ar, o que quer que fosse o ar nesse novo estado, parecia pesado, denso, difícil de respirar. Se é que ainda se respira após a morte. Meus pulmões, agora etéreos, sentiam o peso daquela atmosfera sufocante. E então, os sons. Sons estranhos, guturais, ecoavam de todas as direções. Lamentos arrastados, gritos abafados que pareciam vir de um poço sem fundo, palavras desconexas que se misturavam em um coro macabro, gemidos de dor que pareciam dilacerar o próprio tecido da existência. Eu olhava ao redor, mas o nevoeiro era tão denso que apenas vislumbrava sombras, formas humanas retorcidas, algumas tão distorcidas que mal pareciam pertencer à raça humana. Seres encurvados, caídos no chão lamacento, arrastando-se com dificuldade como vermes gigantescos. Seus olhos, os olhos, eram vazios, perdidos, desprovidos de qualquer centelha de esperança, espelhos de um sofrimento que parecia ter durado uma eternidade. Havia um cheiro, não um cheiro físico, daqueles que o nariz capta, mas uma fragrância nauseante que se infiltrava na minha alma. Um cheiro de tristeza profunda, de sofrimento acumulado, de dor que se materializava no ar pesado. E eu caminhava, ou tentava caminhar, impulsionado por uma força que não era minha, sem saber para onde, sem entender por que estava ali, preso naquele limbo aterrador. No início, minha mente, ainda ancorada nas certezas do mundo físico, recusava-se a acreditar. Isso não pode ser real. Não é possível. Isso deve ser um pesadelo, um delírio febril provocado pelo acidente. Eu me agarrava a essas frases como um náufrago a um pedaço de madeira, mas a cada passo incerto, a cada visão horripilante que emergia da névoa, eu percebia que não era delírio, não era pesadelo. Era real, absurdamente real, e infinitamente mais aterrorizante do que qualquer roteiro de filme de terror que eu já tivesse lido ou interpretado. As figuras se aproximavam de mim, emergindo das profundezas da névoa. Algumas me olhavam com um rancor visceral, um ódio mudo que parecia capaz de me consumir. Outras simplesmente me ignoravam, suas mentes tão presas em suas próprias agonias que nem sequer registravam minha presença. Mas o mais aterrorizante era perceber que muitos daqueles seres estavam ali há tanto tempo que sequer lembravam quem eram, seus nomes, suas vidas. Eles estavam presos, presos no próprio sofrimento, na própria dor, nas próprias escolhas que os haviam arrastado para aquele lugar de desespero. E eu, lentamente, com uma clareza cruel, comecei a entender. Aquele lugar não era um castigo imposto por um Deus vingativo. Era uma consequência, uma materialização sombria de tudo o que eu havia negligenciado em vida. A vaidade que inflava meu ego, o orgulho que me impedia de ver minhas falhas, o apego excessivo às coisas materiais, meus bens, meus troféus, minhas contas bancárias, o sucesso efêmero, o reconhecimento fugaz. Tudo isso, como correntes invisíveis, mas de ferro, mantinha-me preso ali na escuridão com aqueles seres perdidos.
Eu recordava de colegas de palco, amigos de longa data, momentos felizes em sets de filmagem e nos palcos dos teatros. Mas naquele lugar de desolação, nada disso parecia importar. O que contava era aquilo que eu tinha dentro de mim, a substância da minha alma. E infelizmente eu percebia com uma dor lancinante que minha bagagem espiritual estava muito aquém do que deveria estar. Vazia, oca, desprovida do essencial. Por quanto tempo fiquei ali? Não sei. Nesse lugar não existe relógio, não existe tempo como o conhecemos. Existe apenas a sensação de eternidade. E ela pode ser insuportável, uma tortura sem fim, ou para alguns necessária para o despertar. Para mim, eram as duas coisas. Um tormento que parecia se estender por eras, mas que, paradoxalmente, me empurrava para a beira de uma revelação. A única coisa que eu fazia, em meio àquela angústia paralisante, era mentalizar com todas as minhas forças, com cada fibra do meu ser etéreo, um pedido, uma súplica desesperada. Alguém, por favor, me ajuda. Me tira daqui. Eu não quero mais ficar aqui. Meu grito silencioso ecoava nas profundezas daquele abismo, sem esperança de ser ouvido. E foi nesse instante, quando minha alma, cansada, exausta, já não tinha mais forças nem para se desesperar, quando eu estava à beira do colapso existencial, que uma luz tênue e quase imperceptível, surgiu ao longe, como uma estrela solitária em uma noite sem fim. Uma luz que, mesmo pequena, parecia imensa, colossal, diante de tanta escuridão. Era uma promessa, um fio de esperança em um mar de desespero. Dessa luz, como se emergissem de um portal para um reino de paz, surgiram vozes, suaves, acolhedoras, com uma melodia que acalmava a tempestade em minha alma. Elas me chamaram pelo nome. Caio, estamos aqui. Fique calmo, você não está sozinho. Minhas pernas etéreas fraquejaram, e eu senti uma emoção que há muito havia esquecido. Alívio. Um alívio avassalador. Quando meu desespero parecia não ter mais saída, essa pequena luz apareceu à distância. Era tênue, mas forte o suficiente para me atrair como um farol em meio à tempestade. E dessa luz surgiram irmãos, seres que exalavam paz, amor incondicional, compreensão infinita. Eles me chamaram novamente pelo nome, com uma doçura que me fez chorar lágrimas que não existiam mais. Caio, estamos aqui porque muitas orações foram feitas por você, sua mãe, seus familiares, amigos e até pessoas que você nem imagina. Aqueles que admiravam seu trabalho, que se emocionavam com suas interpretações. Oraram, pediram, clamaram pela sua libertação. Fui conduzido, não arrastado, mas gentilmente guiado, a um lugar que se assemelhava a um hospital. Mas não era um hospital físico, com paredes de concreto e cheiro de desinfetante. Era um hospital espiritual. Ali, deitado em uma espécie de leito etéreo, fui submetido a uma revisão de vida. Não como um filme que se assiste, mas como uma imersão profunda, uma vivência de cada ato, cada palavra, cada omissão que compôs a tapeçaria da minha existência. Tudo, cada detalhe, cada intenção, cada consequência. E eu compreendi, com uma clareza que nunca tive na terra, que viver sem olhar para o espírito é como construir uma casa belíssima, ornada com as mais ricas decorações, mas sem fundação. Uma casa destinada a ruir na primeira tempestade, a desmoronar diante do vento da eternidade. Hoje, finalmente, entendo que a verdadeira vida começa depois da morte do corpo. Que aquilo que você leva consigo não são os troféus empilhados na estante, os contratos milionários, os papéis de destaque nas novelas e filmes. O que você leva é o amor que você deu, o bem que você praticou, sua capacidade de perdoar aqueles que o feriram, de amar incondicionalmente, de se compadecer da dor alheia. Se eu pudesse voltar, faria tudo diferente. Não que eu deixasse de viver meus sonhos, de amar minha profissão, minha arte que tanto me fascinava, mas eu teria dado mais valor às pequenas coisas. A uma conversa sincera com um amigo, a um gesto de carinho despretensioso, a uma prece simples feita de coração, a um abraço apertado que transmitisse calor, a olhar nos olhos de alguém e perguntar de verdade como ela está e esperar pela resposta. O que me salvou, o que rasgou o véu de escuridão que me envolvia, foram as orações, as preces, os pensamentos de amor. Por isso eu peço a você que me ouve agora, que sente a ressonância desta mensagem em sua alma. Ore,
Ore por quem partiu, por aqueles que já cruzaram o umbral. Ore por quem está aqui ao seu lado na jornada terrena. Ore por si mesmo, porque a oração é uma ponte de luz, uma corda invisível que conecta os mundos, um fio de esperança que se estende para além do alcance da morte. Sigo hoje em aprendizado. Não estou completamente bem. Ainda carrego as cicatrizes de minhas negligências, mas estou amparado, estou me recuperando. E, acima de tudo, estou entendendo que a vida é uma escola. Uma grande e complexa escola. E que ninguém, absolutamente ninguém, escapa das lições que precisa aprender. A você que me escuta, que se atreve a ouvir este testemunho do além, prepare-se. Cuide do seu espírito com a mesma dedicação com que cuida do seu corpo, de sua carreira, de seus bens, porque um dia, mais cedo ou mais tarde, todos nós atravessaremos essa porta. E que quando isso acontecer, você não precise passar pelo que eu passei, pelo limbo de escuridão e desespero. Que sua travessia seja suave, guiada pela luz do amor que você cultivou. Com amor e esperança, Caio. Para mim foi uma experiência muito, muito especial. Primeiro porque a princípio, para esse filme, eu comecei fazendo testes, né? Eu fiz o meu primeiro teste e as pessoas achavam que eu era um pouco velho para eu fazer o Neto, né? E acabei fazendo o teste para fazer o Tenente Fábio. E aí fiz esse teste durante o processo da preparação da Fátima Toledo, isso antes do elenco estar formado. Fazendo esse teste, passei, aí fiz a preparação toda para o Fábio e eles estavam esperando ainda alguém que conseguisse fazer o Neto. E aí eu sempre vislumbrando, porque eu era um personagem que eu sabia que eu queria fazer, era o Neto, cara. E eu fui indicado por algumas pessoas, meus amigos que fazem o filme, que sabiam que eu poderia fazer o Neto. E eu consegui entender que eu tinha que, dentro do teste do Fábio, isso é uma coisa que eu estou revelando agora, dentro do teste do Fábio eu tinha que trazer características para o Neto também, mostrar que eu podia fazer o Neto. E não deu outra, cara. Aí quando eles não conseguiram achar, testavam pessoas, e aí resolveram testar, me dar a oportunidade de testar para fazer o Neto, junto com mais dois atores legais. Nessa semana de teste, quando eu recebi o telefonema que eu tinha passado para fazer o Neto, para mim foi